O Salmo 24, Salmo de Davi, ele tem como título O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. E no versículo 1 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. São palavras simples, mas que, quando paramos para meditar, para receber a revelação que Deus pode nos fornecer através do Espírito Santo, nós podemos ver a importância que o salmista dava e como ele se colocava no seu entendimento, na sua identificação como servo do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E nós fazemos parte desse contexto. Nós somos criação de Deus, criaturas de Deus. Deus nos criou. Deus, quando nos criou, teve um objetivo. Tinha um plano para nós. Ele nos criou para ter comunhão com Ele, para termos relacionamento com eles. Quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso significa que nós deveríamos corresponder a essa criação. Mas devido à desobediência, ao pecado, o homem se afastou de Deus. O homem criou inimizade contra Deus. E desde então, ele perdeu este rumo da sua história aqui na terra. Ele deixou de entender a palavra de Deus, a criação de Deus, e agora ele quer ser independente. Mas esse versículo do Salmo 24 é muito claro, falando que a terra é do Senhor, a sua plenitude, o mundo, envolvendo não somente a terra, mas todo o sistema sideral em que nós estamos inseridos no planeta Terra. E ele conclui dizendo: e aqueles que nele habitam. Isto é, todos nós somos habitantes da terra. Logo, nos identificamos, logo pertencemos à criação de Deus através dos nossos primeiros pais, de onde nós todos viemos, cidadãos terrestres de Adão e Eva. Daí a necessidade desse entendimento de que nós temos um pertencimento a Deus. E esse pertencimento, ele precisa ser algo que entendamos, que busquemos para estarmos em comunhão com Deus, em um relacionamento harmonioso, porque
Fora disso, nós vamos ter o que podemos citar como uma crise de identidade. E quando uma pessoa, por mais que tenha sucesso, tenha valores, tenha riquezas, essa pessoa, ela passa por um processo de crise na sua identificação como ser humano, porque não sabe a razão, o sentido da sua vida. Nós podemos também fazer citação do que está no livro do profeta Isaías, quando o Senhor, ele escolheu Abraão e decidiu de fazer de Abraão o pai da fé, decidiu que ele teria um povo peculiar sobre a face da terra, que foi Israel. E Israel, ele aventurou-se a adorar outros deuses. E isso sempre magoou o coração de Deus. Nós encontramos no capítulo 43 de Isaías, o profeta dizendo assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou. Quer dizer, o Senhor tinha formado este povo, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Essa palavra criei para minha glória, no original hebraico chama-se bará, da mesma maneira que Deus formou os céus e a terra. Aqui nós vemos o grande propósito que devemos entender, que nós pertencemos a Deus. Devemos, portanto, entender que nós não somos de nós mesmos. Se estamos neste mundo, foi porque Deus assim determinou. Cada um de nós temos uma identidade sui generis. Ninguém é igual a ninguém. Mesmo gêmeos, existem distinções, podem ser parecidos, aparência, corpo, mas existe
uma identificação diferente. São semelhanças apenas no corpo, mas há diferenciações. Assim, nós precisamos entender que o Criador, o Redentor da terra, Ele nos criou para uma finalidade. E cabe ao homem, durante essa sua passagem efêmera, passageira aqui na terra, descobrir isso. Parece algo tão simples, tão fácil de ser percebido, mas por causa do pecado, da natureza adâmica desobediente que nós herdamos, nós procuramos nos desviar deste pertencimento que Deus deseja, a sua palavra revela para nós. O Senhor Jesus Cristo, quando teve uma conversa com a mulher samaritana, ele pôde falar desse desejo de Deus. Deus é Espírito. E ele disse mais: Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que pertencem a Deus, que estão inseridos numa identificação com Deus, numa cultura que é própria de Deus, não cultura deste mundo, cultura que separa o homem de Deus, mas entender que nós somos criados para a sua glória. Este é o propósito de Deus. Eu os formei, sim, eu os fiz. Será que você está vivendo nessa realidade? Quando não estamos vivendo nessa realidade, estamos fora do propósito de Deus. E isso significa que perdemos o rumo para as nossas vidas. Podemos estar com vida e respirando, mas fazemos as coisas automaticamente, sem ter um objetivo, um rumo a ser traçado. E isso é algo que estamos dando volta no deserto. Estamos totalmente alheios à soberana vontade de Deus. Temos que entender que nós fomos feitos para essa glória de Deus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele tinha esse discernimento espiritual e ele dizia na sua epístola aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Mostrando que o fim da história
dessa criação de Deus, converge para Cristo, converge para um ponto em comum. Na dispensação da plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para que Cristo fosse o nosso substituto, pagasse o preço da nossa redenção lá na cruz do Calvário, e assim nos dar uma nova oportunidade para que possamos reatar a nossa comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo diz mais nesse capítulo 1 de Efésios, versículo 11: Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Olha como a Bíblia é bem clara, nos revelando a vontade de Deus. Deus, na sua misericórdia, estendendo uma salvação graciosa a todas as pessoas que tiverem seus corações abertos pelo Espírito Santo de Deus e entenderem este Evangelho de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E Paulo diz mais, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Novamente, Paulo e também outros autores como Davi, como Isaías, nos mostrando a finalidade da nossa vida aqui, louvor da sua glória. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, a maneira de como nós estamos inseridos nesse pertencimento a Deus, nesse pertencimento ao seu Filho Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, e tendo nele também crido, quando nós abrimos, arrependemos dos nossos pecados, cremos, existe o que Paulo fala, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui nos fala da nossa justificação, plenitude do Espírito Santo. Estamos como que fechados para as outras coisas. Existe um selo, assim como uma carta só pode ser aberta para aquele que é o destinatário. Assim também nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. É como se você comprasse alguma coisa de valor, como por exemplo um imóvel, e você dá um sinal para segurar o negócio. Este sinal espiritual que nós temos é o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é o fiel depositário que Paulo utiliza aqui para dar essa explicação da nossa herança para redenção da possessão de Deus.
O que significa isso? Que nós pertencemos a Deus. Para qual finalidade? Para louvor da sua glória. Por isso Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz e siga-me. E, além disso, devemos entender que esse pertencimento, ele se dá neste mundo em que vivemos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Pertencemos de uma maneira espiritual ao reino de Deus, porque essa é a finalidade que o Senhor Jesus veio nos mostrar. Mas o que o Senhor Jesus deixou aqui neste mundo como figura do seu corpo, para que nós pudéssemos estar tendo uma comunhão coletiva, comunhão individual com Deus em Cristo e também comunhão coletiva com a nossa família, com a família da fé. E o Senhor Jesus, então, deixou o seu corpo, que é a sua igreja. E, infelizmente, hoje, muitos não querem estar em comunhão com a igreja. Acham que podem ter uma vida espiritual fora da igreja. Estão marginalizados. Porque como é que podem ter uma comunhão? Pensam que podem ter uma comunhão com Deus sem ter a representação do corpo de Cristo, que é a igreja. Aí falam, a igreja tem muita gente hipócrita, imperfeita. Sim, mas é a igreja do Senhor. E Paulo faz uma comparação com o corpo, comparação com o exército de Deus. Paulo, ele fala a respeito do mistério de Cristo. Isso ele fala no capítulo 3 de Efésios. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? É a igreja. Capítulo 3, versículo 9, ele fala: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se pertencemos a Deus, temos que pertencer à sua igreja. Uma igreja que está sendo aprimorada, não é perfeita, mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala, ainda no capítulo 5 de Efésios, fazendo uma ilustração, uma metáfora com o casamento, que o Senhor Jesus amou tanto a sua igreja que se entregou por ela.
Vós, maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então, um dia, essa igreja, ela não terá mais, os membros não terão mais essa natureza pecadora que é perdoada, mas nós seremos transformados pelo poder de Deus, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cabe a cada um de nós estarmos lutando nesse pertencimento que estamos inseridos na Igreja do Senhor, para apresentar ao mundo uma igreja santa e irrepreensível. Que você, prezado ouvinte, possa entender essa questão da sua identificação com Cristo e essa identificação sua com Cristo e a igreja. Porque é impossível você querer desconsiderar a igreja. Quem ama a Cristo, ama a sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, cuidado quando nos referimos a qualquer igreja do Senhor. O Senhor é aquele que, como podemos ver em Apocalipse 2 e 3, é aquele que anda no meio dos candeeiros. Ele sabe de tudo o que acontece no meio do seu povo. Ele que vai julgar. Não somos nós que temos esse direito, essa obrigação. O que nós devemos fazer, o nosso papel é estar cooperando para o crescimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Começando pelo nosso comportamento, entender que nós pertencemos à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê esse entendimento. Amém.